Bom, irmãos, mais uma vez, boa noite. Estamos iniciando a aula de número 2 do terceiro bloco dos nossos estudos de Cristologia. Estamos falando da historicidade de Cristo. Eu sou o reverendo Felipe Menezes, pastor presbiteriano aqui na Igreja Central de Jacaraípe, no município da Serra, e esse é o Instituto Reformado do Espírito Santo. E nesse nosso curso, já falamos um pouco sobre o que significa a pesquisa do Jesus histórico, qual a utilidade da busca da historicidade de Cristo, da plausibilidade das narrativas, da unidade literária proposta nos evangelhos. E hoje, entrando no segundo bloco, a gente vai analisar um pouco, em cima dos princípios estabelecidos na primeira aula, vamos analisar um pouco desse Jesus histórico construído pela pesquisa tradicional à luz de algumas novas perspectivas, de algumas novas informações. Bom, dito isso, passamos então ao próprio termo, porque aplica-se em cima da narrativa bíblica um critério de constrangimento, na construção documental. Como assim? Premeditadamente, já se entende que a construção do Cristo é uma construção proposital, uma propaganda cristã ao longo dos séculos da cristandade, onde foi construída uma perspectiva de Cristo para que ele se tornasse o Cristo da igreja. Então, o critério do constrangimento tem a ver com essa construção de propaganda. Qual é a base desse tipo de critério histórico, de pesquisa, de metodologia de análise histórica? Retira-se da narrativa aquilo que causa embaraço, aquilo que não colabora para a construção narrativa, aquilo que não transpõe confiabilidade, aquilo que não se contradiz, aquilo que é construída a essa maneira, transmite e transmite confiabilidade histórica, então é inserido na narrativa. Aquilo que denigra, aquilo que não enaltece, é retirado. Essa é a base do critério do constrangimento, uma construção que faz apologia, uma construção apologética de uma narrativa. Esse é um pressuposto trazido para o texto. Além desse pressuposto, propõe-se uma datação e uma natureza específicas para as fontes analisadas. É comum nós vermos entre alguns pesquisadores um anúncio de que os evangelhos ou o texto do Novo Testamento, essencialmente, começado a ser escrito a findos do século I, basicamente ao largo do século II, algumas dessas fontes vindo ainda depois. No entanto, essa datação proposta, numa ordem, inclusive, da escrita dos livros, proposta por esses pesquisadores, não é, de fato, a única possibilidade. Mas entender que toda narrativa começa a ser escrita quase um século depois dos acontecimentos envolvidos, é fácil pressupor que essa narrativa fosse uma narrativa conjugada, uma narrativa elaborada com uma proponência específica. Então, os fatos reais, claro, todo fato é real, mas os fatos que realmente aconteceram e os fatos tidos por reais, na verdade, a versão dos fatos, começam a entrar em discussão, justamente a partir dessa datação e uma proposta de natureza diferente para as fontes documentais, para as fontes narrativas. Também, nós vemos que a autenticidade e a historicidade, ela acaba ficando definida por um padrão sistêmico do plausível, um padrão sistêmico do provável. Algo que, para a pesquisa histórica, é um padrão naturalmente estabelecido. No entanto, ela é carregada de alguns pressupostos. Eu coloquei aqui um comentário de Bart Ehrman, é um pesquisador, um dos mais reconhecidos na área, que inclusive propõe essa datação tardia para os escritos
da narrativa bíblica, ele diz que não se pode provar o menos pôr em dúvida. É a intenção do pesquisador. Segundo ele, esses critérios que são definidos procuram construir a visão, uma perspectiva que ultrapassa a propaganda, que ultrapassa a construção cristã e que estabelece a plausibilidade do fato histórico, do homem histórico, Jesus. E há critérios múltiplos estabelecidos nessas análises, geralmente indefinidos, por vezes contraditórios, mas vamos olhar, né, de maneira mais profunda para eles. Essas perspectivas da construção do texto, mesmo sendo o que são, novas perspectivas, numa investigação da plausibilidade, da historicidade, da autenticidade histórica, na verdade, ao longo das pesquisas, ganha uma roupagem diferente. Afinal, a alternativa assume o evento. Essa potencial e mais provável natureza histórica do Cristo passa a assumir o evento proposto narrativo como uma garantia da improbabilidade, da impossibilidade da dita propaganda cristã e construindo factualmente um Cristo potencial. Aqui nós já vemos um desajuste de pressupostos. Ora, a pesquisa do Cristo histórico não é uma fonte reativa ao cristianismo ou à narrativa cristã. É claro que não. Ela é uma fonte narrativa de análise potencial histórica. O que isso quer dizer? Vamos ver na prática aqui. Eu descrevi aqui 4 potenciais perspectivas sobre Jesus que foram construídas, né, ao longo da história por muitos pesquisadores. Por exemplo, um Jesus que não se apresentou nos termos que é apresentado na narrativa dos evangelhos, na narrativa cristã. Ora, ele não disse ser ele o filho de... Ora, esse é um Jesus que foi construído. Então, Jesus ele existiu, mas ele não se apresentou nesses termos como estão no Evangelho. É uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade, que Jesus não usou as Escrituras, não dominou as Escrituras, ou mesmo se conectou às antigas profecias, como ele é retratado fazendo na narrativa cristã. Essa é uma segunda possibilidade. Uma terceira possibilidade é que Jesus não foi tão enfático quanto aparenta essa narrativa. Ou seja, ele foi mais leve, menos dinâmico, tomou mais tempo, não foi enérgico, objetivo e contundente, como especialmente a narrativa de Marcos o transparece, né? Uma quarta também linha é que Jesus não instaurou uma igreja, nunca foi o propósito de Cristo instaurar a igreja ou formar a igreja, né? Isso tudo é natureza da propaganda apologética cristã, que foi construída ao longo dos séculos depois de Cristo. Essas são pequenas opções, pequenas perspectivas alternativas sobre Jesus. Por que se alcançam essas alternativas, né? Teoriza-se um Jesus provável, um Jesus tateável, né? Inteligível da história. Esse Jesus ele seria um camponês, um homem de origem pobre, analfabeto, iletrado, né? Seria um candidato messiânico, um candidato a Messias, um candidato a libertador, segundo pesquisas, e de fato é verdade, o mundo antigo estava repleto de candidatos messiânicos, respondendo a profecias pessoais da sua própria cultura, ou mesmo a geração de Cristo efervescente com essa perspectiva, como a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Ele era o candidato que funcionou, o candidato que ecoou, mas não era o único candidato. Ele era tido como um profeta comum, ou visto pelo povo como um profeta comum. Ele era a favor do reino de Deus, propunha um novo reino de compaixão, de amor, de zelo, né, de amparo, como
um reino divino como um reino diferente, e nisso ele se contrapôs ao reinado romano, ao domínio romano, sendo um Cristo reacionário, né, ou revolucionário, como alguns, inclusive, dizem. Ele foi denunciado por essas tratativas, por essa busca de instaurar um reino novo, contrariando o reino romano. Cristo é um Cristo plausível, é um homem plausível, possível de ter existido, especialmente nesta época. Ecoa, combina com outras narrativas semelhantes de outros libertadores. Nós vemos o Império Romano suprimindo, em mesma época, em mesmo tom, revoltas ao largo da própria Judéia, com as revoltas no período de Arquelau, as revoltas dos Zelotas. Temos a cidade de Séforis ser suprimida por causa disso, depois a própria Jerusalém também o é. É plausível, possível, seria autêntico existir, né, um homem deste tipo, um Cristo dessa qualidade. No entanto, esse fato possível, né, essa alternativa da identidade de Cristo, ela não pode assumir como única alternativa autêntica, como única alternativa provável à identidade deste Jesus, do Jesus histórico, ou mesmo a desautorização, a desautenticidade da narrativa cristã. Este é um Cristo potencial, por assim dizer. Mas se seguimos nossa análise, vamos olhar para alguns fatores determinantes, né, que vão qualificar o nosso estudo e a nossa análise sobre a historicidade, sobre a pesquisa histórica, seja do Cristo, seja de qualquer personagem, de qualquer narrativa. Bom, vamos dar uma verificada no que é a crítica textual e no critério do constrangimento proposto para essa dita propaganda cristã. Bom, a crítica textual, onde nós analisamos os manuscritos, a forma literária, a proponência, a datação, a idade, a qualidade, né, do texto, a origem, em outras palavras, ao que chamamos de crítica textual, a análise deste material manuscrito, a alternativa datada como a princípio do século II em diante não é a única alternativa de datação do material canônico, ou mesmo apócrifo, pseudoepígrafo, ou dos evangelhos gnósticos. Na verdade, quando nós falamos da literatura canônica, nós consideramos ela canônica, em primeiro lugar, porque a Igreja a considerará assim, então nós consideramos o documento historicamente também asseverado, mas também nós consideramos a literatura geral como fonte documental da análise. Então, nós consideramos a literatura pseudoepígrafa, nós consideramos os livros apócrifos, nós consideramos os evangelhos gnósticos, entre outras narrativas, consideramos documentos romanos, considera-se toda a fonte de testemunho, inclusive a Escritura Sagrada, a vias da análise histórica. Aqui nós não estamos falando que estes escritos ganham igual valor canônico para os cristãos, no sentido de fonte revelacional. Não é essa a proposta. Estamos falando de uma análise histórica, uma análise de informação documental. E se entendemos ser a Bíblia verdadeiramente factual, de maneira verbal plenária, quer dizer, absoluta, inclusive nas palavras e nos termos, ser inspiradas pelo Senhor, claro que este texto sagrado se reverbera na história, se reverbera no tempo e no espaço, e não é confrontado pela análise de outros documentos. Não. Então, nós estamos falando da análise, não da propriedade inspiracional e revelacional do documento. Dito isso, não é a única possibilidade de datação, a datação naturalmente proposta pelos pesquisadores do Jesus histórico. Porque, em geral, esses pesquisadores trazem alguns pressupostos, como nós já vimos, alguns pressupostos de que, como vimos nas palavras de Hermann,
mesmo que não dê para provar o contrário, pelo menos seja necessário, se faria necessário colocar em dúvida. Já há uma predisposição em desregularizar, em desestruturar o texto. Mas isso não nos impede nem mesmo de estudarmos e analisarmos o texto dentro da perspectiva proposta por eles, dentro da perspectiva de uma escrita tardia, podemos colocar como opção potencial. Então, nós vamos defender a datação textual. Quais são as evidências que temos de testemunhos, as evidências documentais, a data das cópias, para defender uma datação recente, uma datação tardia, para defender uma datação próxima ao ministério de Cristo, ou tão longínqua. Vamos analisar os fatos, não simplesmente estabelecer um fato diferente como determinante e exclusivo e excludente. Não, vamos analisar. Isso é o princípio da busca da historicidade de qualquer elemento. Então, trabalhamos também sob o amparo da carência documental e da apologia temática, que deriva do critério de constrangimento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Se é o critério de constrangimento utilizado para entender quando se constrói uma propaganda ou não, como, por exemplo, Jesus não ressuscitou. Jesus, mesmo uma pesquisa completamente desvencilhada das práticas da fé, que não é uma pesquisa histórica, não é responsável por dizer se, neste sentido, se este homem ressuscitou, não ressuscitou, se ele morreu, se ele não morreu. Uma pesquisa de autenticidade histórica analisa não apenas o fato como possível e provável, mas o fato narrado e o fato entendido pelo narrador, o fato ecoado ao longo da história, a suma dessas três perspectivas. Então, a intenção de usar o critério do constrangimento aqui é dizer que a ressurreição apareceu para que o ministério de Cristo se estendesse por sobre a igreja, e essa proponência dos apóstolos fosse a base para a construção do empreendimento que eles intentavam fazer. No entanto, isso por si mesmo já se mostra contraditório, porque isso não é observado na narrativa dos evangelhos. Vou explicar um pouco mais. O critério do constrangimento pressupõe que seja retirado do documento narrado, da narrativa proposta, qualquer coisa que a desfavoreça. Não um elemento, sim, e outro não. Em outras palavras, os discípulos são constantemente narrados nos evangelhos como falhos, pecaminosos, eles fogem, eles negam, eles rejeitam, eles temem. De Jesus, eles não estão presentes, a não ser pelo apóstolo João, acompanhado da mãe de Jesus. Nós vemos que o esforço humano narrado nos evangelhos, na narrativa do Novo Testamento, ele é constantemente desestruturado, destituído, e é necessário a ação dinâmica, profunda e completa do Consolador, do Santo Espírito de Deus, para que essa construção seja eficaz, seja efetiva. O próprio Cristo, ele é mostrado irando-se no templo, é mostrado confrontando os fariseus, mas ele também não é mostrado como um Jesus reativo ao próprio império, não há descrições reativas ao império. Aí isso é tido, mas isso também é o critério do constrangimento, afinal, tira-se a propaganda negativa. No entanto, isso não está presente nos evangelhos, mas está presente nas epístolas, está presente no texto de Apocalipse, que vem, segundo a própria narrativa, como voz do próprio Cristo, sobre o culto ao imperador, que podemos saber do contexto nas cartas que João escreve às 7 igrejas. Há um rompimento absoluto entre a identidade cristã proposta no Evangelho e a identidade mundana, seja ela gentílica, seja ela judaica. Toda aquela que não acompanha a proposição de Cristo se antepõe ao Evangelho.
E, veja, isso não é um discurso dispensacionalista que diz que os judeus não foram alcançados. Claro que não. Jesus é judeu de judeus. Jesus não é um homem branco no meio de homens semitas. Ele é um semita, ele é um judeu de judeus. Essa é uma construção. Nós fazemos essa crítica, nós levantamos essas informações, e essa apologia temática proposta como propaganda não é presente dessa maneira absoluta como é narrada pelo... Além disso, não há essa carência documental, essa carência de versões do texto, de construção do texto, como prontamente se faz parecer. Há muitos e plurais documentos, a fim de olharmos para a literatura canônica. Veja, quando falamos plurais documentos, estamos falando da verificação do texto canônico, a fim de entendermos que, diferente também do que se diz, afinal, a igreja fala sobre a igreja, a Bíblia fala sobre a Bíblia, isso não exclui automaticamente a fonte como confiável. A variação dos manuscritos, a pluralidade desses manuscritos, nos demonstram que, pelo critério da análise crítica, da crítica textual, não é simples assim, não é uma simples rejeição aos documentos, eles são prontamente verificáveis. Sempre que também ouvimos falar em materiais e pesquisas, como livros, ficção, como o Código da Vinci, ou materiais que propõem um novo evangelho para Cristo, o túmulo da família de Jesus, sempre que vemos alguns anúncios desse tipo, eles são acompanhados de muita desinformação, de muitos ecos não históricos, de muitas impressões e não de fatos. E quando disse que mas a Bíblia foi alterada ao longo do tempo, esse texto não é assim, como podemos saber? Pela crítica textual é que podemos saber, pela canonicidade é o que podemos saber, pela tradição, pela autenticidade, pelo passar dos séculos e a manutenção do texto, inclusive na sua pluralidade, a fim de podermos analisar e descobrir e perceber textos que são desconvexos, textos que não procedem em unidade literária, textos que são recortados. Isso pode ser admitido, isso pode ser verificado. Então, não é um limbo de informações, um limbo entre pesquisadores, onde não podemos alçar mão de nenhuma alternativa a não ser essa. Afinal, qualquer provável é melhor que o improvável cristão, como também já disse certo pesquisador. Então, nós não podemos olhar para os documentos, né, para o Jesus histórico, como gosta-se de dizer, né, com anacronismos, ou seja, com uma perspectiva moderna, com olhos modernos, com uma visão moderna para o texto antigo. Pois o texto antigo, a historicidade do mundo antigo não seguia os nossos paradigmas, não seguia os nossos métodos. Isso não a desautoriza, isso não a esvazia, isso apenas alimenta a nossa pesquisa. O texto deve ser analisado segundo o seu contexto próprio, o seu público original, o seu público-alvo, o seu tempo, segundo a sua formação literária, segundo a sua unidade literária, como o texto conversa consigo. Afinal, ele é um cânone. A ideia do cânone não é só uma linha de textos sagrados, é a intenção de que eles foram construídos com uma única proposição, que eles têm um único tema, e logo tudo isso está ligado. Essa é uma das grandes determinantes como se definir um cânone, a unidade da proposição dos textos. Então, quando algo vem em desunidade, um livro que não segue essa prerrogativa, já é uma suspeição de que ele não deve pertencer ao cânone. E esse cânone vem sendo construído e defendido desde os princípios, né, da formação da cristandade da igreja primitiva. De igual sorte, além de a gente não pode levar esses anacronismos, essa perspectiva moderna para o texto antigo, nós também não podemos ir ao texto antigo com alguns pressupostos, nem preposições. O que eu quero dizer com preposições? É muito comum vermos algumas incongruências históricas em pesquisadores que olham
para seu objeto de pesquisa se distanciam do seu objeto de pesquisa na condição de observar passado, presente e futuro do objeto, a fim de entender por aquilo que o levou a propor nas suas ações na história. Ou seja, considerando o futuro do objeto, entende-se o motivo dele ter tomado algumas ações no presente. Essa não é uma boa prerrogativa, não é uma boa premissa para o pesquisador, porque nós já somos parciais, porque não somos o objeto de pesquisa. Então, e devemos considerar que, nos afastando ainda mais do objeto, olhando para ele, temos de nos lembrar que ele não conhece o futuro de si mesmo. Em outras palavras, ele não conhece as altercações, as alternativas de suas ações e impressões na história. Por mais que ele tenha um propósito no que faz, por mais que esse propósito seja, inclusive, concluído no fim de suas ações, ele não tem o entendimento desta conclusão, ele não tem a perspectiva dessa alternativa ainda. Então, o contrário deve ser observado. Devemos nos aproximar o máximo possível do objeto, a fim de, dentro da mente do objeto, já sendo parciais, porque não somos o próprio objeto, a imparcialidade absoluta na pesquisa científica, ela não é uma possibilidade, mas a buscamos, ela é mais facilmente adquirida e admitida quanto mais próximos estamos do Evangelho, ou, no caso, do objeto, neste caso, o Evangelho. Mas também precisamos desvencilhar de nossa perspectiva a impressão histórica e trabalharmos com o fato histórico. Por exemplo, temos uma impressão histórica criada pela tradição, criada por nossos feriados. Vou chamá-la de a impressão do presépio. Vemos Jesus na estrebaria ou no estábulo, como comumente é construído. Pastores e anjos vindo visitar. Vemos 3 reis magos lhe trazendo presentes. E temos essa perspectiva de que José e Maria estavam à noite, às vezes até chovendo, vemos nos filmes, né, batendo nas portas, procurando um lugar para passar a noite, né, nessa estrebaria. Encontram nessa estrebaria, já que todas as hospedarias estavam cheias, afinal era o tempo do censo. No entanto, essa é uma impressão histórica. Este não é o fato narrado na Escritura, este não é o fato procurado pelo pesquisador, esta é uma impressão que temos, que vem especialmente da tradição romana e da tradição geral. Se lemos Mateus, capítulo 2, verso 11, vamos saber que quando a caravana de magos, sabemos que eles eram magos e eram uma caravana, eles não são 3, eles não são reis, 3 são os presentes, mas nós sabemos que quando eles chegam para ver o Cristo, eles chegam na casa de Jesus. Eles sequer aparecem na estrebaria, e sim quase 2 anos depois na casa de Jesus. Então vemos que este Jesus que é apresentado, que recebe os magos, ele é circuncidado no 8º dia, no 40º dia ele é apresentado no templo. Vemos um Jesus fixando residência em Belém. Vemos que sua fuga para o Egito acontece quase 2 anos depois de seu tempo já em Belém. Então, o Jesus que temos em mente, mesmo nós cristãos, quase sempre é fruto de uma impressão histórica, de uma impressão narrativa, e não do fato narrado ou do fato histórico. Quantas vezes nós estamos acostumados a, desligados do entendimento do próprio gênero literário do texto, tomá-lo como o salmista falando que nunca vira o justo desamparado ou a mendigar o pão. Você já viu, meu irmão, um justo desamparado, um justo mendigando o pão? Ora, não fora o próprio Cristo que dissera a Deus o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Não estava o único de fato justo ali, na cruz, desamparado, sem o amparo? Ora, não pode ser uma promessa ou uma verdade absoluta o que diz o salmista.
E, de fato, não é. A intenção do salmista não é anunciar uma profecia, uma promessa para a bênção da vida do crente. Não. O salmista está celebrando, o salmista Davi está celebrando sobre como seu reinado em Judá, seu reinado em Jerusalém, seu reinado em Israel foi tão abençoado pelo Senhor que durante todo o tempo de seu governo ele não viu nenhum justo desamparado, ninguém a mendigar o pão. É uma canção de celebração, não uma promessa. Se desentendermos o gênero literário, tomarmos como uma promessa, vamos alegar, Cristo não cumpriu, estou desamparado, estou vendo os justos desamparados, o Senhor não cumpriu com a sua palavra. Ora, mas esse foi o dito do texto? Essa foi a proposta do texto? Também somos conduzidos por impressões do texto, por impressões históricas em lugar de fatos. Não podemos cometer este equívoco. Por isso, a análise do texto, a aplicabilidade histórica e o contexto onde ele se constrói é tão essencial, não apenas para a historicidade de Cristo, mas para o nosso lidar com a Escritura em geral. E eu gostaria de ilustrar esse fato com um acontecimento histórico, com uma descoberta arqueológica. Esse é o sarcófago de Tutancâmon, né, muito conhecido, a descoberta arqueológica mais proeminente da história, que mais ressignificou o como nós analisamos a história. E por um motivo muito simples. Tutancâmon foi um faraó apagado da história. Ele foi um faraó não enterrado em uma cidade mortuária ou em uma cripta mortuária, como uma pirâmide. Ele foi enterrado em um barranco. Ele foi escondido da face da população e da história do Egito Antigo. E, a partir deste achado, nós podemos descobrir que muitos faraós do Egito Antigo, desgostosos com alguma gestão anterior, afinal, no período egípcio, houveram séculos onde os Ixos, que são povos de etnia semita, foram governantes, foram faraós do Egito, e a etnia egípcia foram apenas cidadãos de casta servil. E vemos também uma época na dinastia de Ai, onde esses egípcios tornam-se faraós e os Ixos são expulsos da região do Egito, né? E nesse momento começa-se, então, uma prática de substituição, uma prática de apagar da memória a maldição ou a falha de governantes, de monarcas desprezíveis pela história, que são negados por seus posteriores, e, literalmente, seus nomes são retirados de monumentos, são retirados dos escritos, e os nomes de outros faraós são colocados no lugar, geralmente do proponente dessa ação. Isso foi muito fortalecido pela descoberta deste sarcófago. Então, nós aprendemos ali que os egípcios construíram uma história pessoal sobre si mesmos. Então, nós não poderíamos confiar na autenticidade, simplesmente, dos escritos antigos por eles mesmos, porque eles já queriam entregar uma versão possível, designada, do documento. Ora, isso se encontra possível em qualquer tipo de documento. Então, a análise histórica precisa ultrapassar este princípio de apologia, este princípio de propaganda e deslocamento da memória, não apenas no estudo na narrativa bíblica, mas em qualquer narrativa histórica, em qualquer estudo de probabilidade e de plausibilidade narrativa. Além disso, também devemos lembrar que os escritos e as narrativas documentais da antiguidade sofreram grandes perdas ao longo da história, né? Nós podemos lembrar da Biblioteca de Alexandria, que sofrera com 2 ataques, um antes de Cristo, mais ou menos no ano 48, outro no século II, né? Também. Ainda mais à frente, no século VI, ou seja, 3 vezes, né? A Biblioteca de Alexandria sofrera ataques e perdera sua documentação. Vimos a Biblioteca de Roma também ser destruída com a queimada de Roma pelo imperador Nero. Vemos também depois a destruição da Biblioteca de Constantinopla. Muito da informação do mundo antigo fora perdida. E eu gosto de lembrar algo que um pesquisador, uma ilustração que ele traz sobre como construímos a memória. Ele diz que a memória, que a história, é um quebra-cabeça de 10.000 peças ou de 1.000 peças.
das quais nós perdemos 950 ou 9.500, depende da narrativa. E temos que construir tudo o que sabemos com essas únicas 50 que sobraram. Toda uma construção de autenticidade, com todo este vazio, né, do documental. E isso em qualquer narrativa. Só que quando falamos de crítica textual, nós trazemos a ideia do texto, trazemos a informação de que o documento canônico, o manuscrito bíblico, é muito mais plural e numeroso e verificável do que normalmente se parece dizer, se tenta dizer ou parece ser, né? E esses critérios devem tratar tudo isso como potenciais, não como absolutos. Em outras palavras, não há nada de equivocado em olharmos para esse Jesus provável como um Jesus camponês. Afinal, ele nasce na cidade de Belém, mas vai viver na cidade de Nazaré, vai habitar em Cafarnaum. Ele viaja em distância, né, em recortes geográficos muito pequenos. Essa também é um disparate de nossa pesquisa, né, uma visão anacrônica, porque também estamos acostumados a olhar com a nossa perspectiva moderna e também entender, por habitarmos, nós especialmente, por habitarmos num país como o Brasil, de escala continental, olharmos para a região do todo o Antigo Oriente Próximo e entendê-la também como tão gigante quanto o nosso país, quanto a nossa escala geográfica. E, de fato, não é assim que acontece. Toda a nação de Israel cabe dentro do estado de Sergipe. Ora, todas as viagens de Cristo cabem dentro desse único estado. Mas, sim, Jesus era um homem do campo, um homem humilde. A condição de Cristo. Jesus era um homem pobre. Sim, o próprio texto bíblico diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Vemos ele tomando emprestado, vemos ele sendo sustentado, né? Vemos mulheres contribuindo com seu sustento, nós vemos Jesus, inclusive, tomando emprestado os utensílios para a realização da ceia, tomando emprestado o jumentinho, o qual vai utilizar para adentrar no portão oriental na cidade de Jerusalém. Vemos um Cristo sem posses. Então, sim, é plausível, é claro, e ecoa do texto bíblico um Cristo camponês, um Cristo humilde. No entanto, o termo iletrado, um Cristo sem letras, como os próprios apóstolos eram sem letras, não remete ao ideal de um cidadão analfabeto. Se nós pensarmos no mundo antigo, no mundo do Império Romano, o analfabetismo ele é muito natural, é muito difícil, né, nós vermos uma evolução educacional dinâmica, proativa no mundo camponês, no mundo antigo. Só que nós precisamos considerar que nós estamos falando do mundo antigo judeu, onde a prerrogativa do mundo judeu, do judaísmo, do judaísmo israelita, é de que é necessário, faz parte da identidade do filho de Israel, do filho da aliança, ele lidar com a Escritura. Então, poderiam acontecer acidentes onde este ou aquele ou um outro não fosse dotado, né, dotado do conhecimento das letras e não pudesse ler ou aprender ou ouvir ou ensinar da Escritura? Sim, é claro que é possível, mas essa é a regra, considerando a cultura do Antigo Israel. Ser iletrado é não possuir as letras, no quesito de não ser um mestre da lei. Os discípulos eram iletrados porque não eram mestres da lei, não porque não sabiam ler ou escrever. Os próprios discípulos, se formos olhar para Pedro estava ali com João, com Tiago, em empresas de pesca, por assim dizer, né? Zebedeu e filhos, que seja. E eles, para exercer esse tipo de função dentro do império, há necessidade mínima de educação para a própria projeção financeira de seu negócio. Eles, quando dizem que não tem a fala, não tem o domínio do argumento,
e o Senhor garante que o Espírito será por eles, eles, de novo, estão falando do domínio da lei, algo, por exemplo, que o apóstolo Paulo tinha, sendo ele fariseu de fariseus, judeu de judeus, e esse domínio continua não presente na cultura dos apóstolos, afinal, o próprio apóstolo Pedro diz que Paulo, apesar de escrever difícil, apesar de falar palavras complicadas, ele chama Paulo de demais escrituras na sua própria epístola. Ele reconhece que Paulo trabalha com termos mais difíceis, com conhecimento mais difícil, mas chama ele de demais escrituras. Então, essa é a diferença. O domínio da lei é o que iletrado significa. Então, apesar da possibilidade do analfabetismo no mundo antigo camponês, ele não é mandatório, não é impossível um Cristo ou um judeu que tenha cumprido o que é devido como filho da aliança e saiba ler, saiba escrever. Não quer dizer que a narrativa de João, onde Cristo escreve na areia, tenha sido incluída ali só para mostrar que Cristo sabia escrever. Não, isso nós não apenas teorizando um potencial Jesus, mas assumindo que esse potencial Jesus é o único possível e precisa ser, e não é este o fato. Quando falamos que ele é um candidato a Messias, nós podemos ver pelo próprio texto bíblico, quando Jesus, em Mateus 16, ou no texto de Lucas ou de Marcos, ele ecoa nos evangelhos sinópticos, Jesus está em Cesareia de Filipe, está falando com os apóstolos, e ele pergunta: quem diz o povo que eu sou? Né? E vimos um pouco disso na aula passada. E o povo diz: tu és... Os discípulos dizem: não, o povo diz que é João Batista, Jeremias, Elias ou algum profeta. Então, o povo traz à memória candidatos messiânicos, candidatos libertadores, profetas da sua história. O povo está olhando para Cristo e vendo ele como um profeta. Mas ele pergunta aos discípulos: e vocês o que veem? E vocês o que dizem? E Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, como diz no texto de Lucas. Ou de Mateus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não é apenas um profeta, não é um eco da história da nação de Israel, não é mais um elemento, ele é o próprio Cristo de Deus, ele é o próprio Deus. Não sei, professam os discípulos naquele momento. Se quiser, eu faço. Irmãos, por favor, vamos botar os microfones. Então, quando nós olhamos para essa expectativa que o próprio povo tinha, e agora os próprios apóstolos conseguem, pela vivência com Cristo, de maneira diferente, muito mais definida, também professar, é claro que havia uma expectativa de libertação, uma expectativa e esperança de que viria o libertador, e ele foi anunciado por João Batista. Então, sim, quando falamos de candidatos a Messias, é nessa perspectiva. Isso não quer dizer que Jesus fora apenas um entre estes candidatos, ou mesmo dentro da sua relevância, da sua ação naquele momento histórico, o único reconhecido e anunciado. Sabemos que João Batista, pelo texto bíblico, não tinha uma proposição por si só. Sabemos que a sua pregação anunciava o outro que estava por vir e que seria maior do que ele. E ele batiza Jesus. Não quer dizer que Jesus teve a sua epifania política e viu como o Império Romano oprimia os filhos de Israel pela pregação de João Batista. Essa é uma alternativa, mas ela não é a alternativa definitiva, não há nenhuma impropriedade nas demais. Quando o Senhor Jesus fala a favor do reino de Deus, e disse que ele não estava promulgando um reino literalmente divino, na verdade, é muito mais provável, historicamente, que ele literalmente anunciasse esse reino divino por dois grandes motivos. Primeiro, por ser um eco de toda a narrativa do Antigo Testamento, por ser a expectativa que já estava no meio judeu, por ser a resposta à libertação judaica que já estava sendo aguardada, e por como esses judeus resistiram
aos ensinos de Cristo, seja na narrativa presente nos evangelhos, seja nos demais documentos históricos, ou mesmo de origem judaica, fora a Escritura. Se Jesus não tivesse anunciando esse reino divino, sendo ele o próprio Deus, haveria incongruências na resistência judaica também ao longo da história. Isso não é fator excludente para outra alternativa, mas só mediando que, inclusive, nesta perspectiva, é mais favorável a de que ele entendesse um reino divino, promovesse o reino divino, e se tivesse por divino, considerando os ecos dessa perspectiva. A ideia de que Jesus promulga um reino contra-romano na narrativa do Evangelho é também problemática, considerando as reações tardias ao próprio ministério de Cristo. Porque se o ministério de Cristo aconteceu, o ministério e obra aconteceram no tempo bem definido, e a datação dos textos escritos vai ao 2º século, e então há um espaço vazio de nenhuma contingência, já há a destruição do Templo de Jerusalém, todas as revoltas em ocasião já foram suprimidas, porque esse resultado reacionário é reativado no futuro, é reativado na formação da igreja primitiva, principalmente quando ela ainda não era perseguida. Quando todas as revoltas já estavam sendo suprimidas, porque essa propaganda, que aqui vou chamar de negativa, porque colocar em perigo a própria formação da igreja, expansão da igreja, se a ideia é fazer uma propaganda e promulgar esta mensagem, por que não fazê-lo desde o início, então no começo? Por que fazê-lo só depois? E por que fazê-lo na ocasião onde seriam, portanto, perseguidos, suprimidos? De novo, mas eu estou falando sobre como as alternativas, apesar de dinâmicas e de possíveis, elas não são excludentes. E, de novo, lembro, o fato alternativo não pode ser assumido como fato definitivo. O Cristo denunciado, após a sua perseguição com o reino romano, é o Cristo denunciado. Ao longo da história, tem se mostrado dificuldades com o Cristo sendo julgado, que esse julgamento não aconteceria, que não há julgamento para crucificados, que o julgamento não aconteceria num dia de festa, em coisas dos outros tipos. No entanto, irmãos, não houve julgamento. Jesus não foi julgado, Jesus foi interrogado. Jesus foi interrogado para que, no interrogatório, houvesse prova material suficiente para que o caso saísse do sinédrio e fosse levado a Pilatos. Não é a única vez que isso acontece na história, não é a única vez que isso acontece entre judeus e romanos. E este Cristo condenado, então crucificado, em um período onde essas revoltas, como a dos zelotas, que será suprimida, no futuro ainda não havia acontecido, não necessariamente ecoa da mesma perseguição, do mesmo levante romano para silenciar as vozes da Judéia. Afinal, o próprio Pilatos diz assim: lavar suas mãos. Nossa intenção hoje, falando sobre esses textos, não é organizar uma série de respostas a objeções históricas ou regular pretensas contradições. Não. Apesar de, ao fim da aula, indicarmos alguns caminhos para tanto, nosso objetivo é demonstrar como a historicidade de Cristo deve ser observada, e de maneira especial para nós cristãos, o porquê nos é importante observá-lo. Não como uma resposta apologética, simplesmente, ou com uma busca de verificar e de comprovar que Cristo realmente existiu nos meandros bíblicos, ou simplesmente fazer frente a estes que muitas vezes querem apenas fazer frente a nós. Não.
que no texto canônico, no texto que está construído na narrativa cristã, vemos que os romanos prontamente, né, suprimiram, revoltosos, não precisaram ser instigados para isso. Vemos que os mestres judaicos daquele tempo não combateram a narrativa cristã em seus termos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a autenticidade e que esse testemunho coletivo, que a confiabilidade da tradição, da manutenção do texto antigo nunca foi confrontada, nem por aqueles que dentro do texto a confrontam. Ou seja, se estes fatos não fossem ecoados ou narrados dessa mesma maneira, dentro da perspectiva antiga, eles teriam sido resistidos como tal. Os mestres judeus, os mestres da lei, teriam resistido a essa narrativa, alegando de que não, estes fatos não ocorreram assim. E não é este o campo de discussão, não é este o campo de resistência entre uns e outros, uma desafirmação narrativa, simplesmente. Ao mesmo tempo, esse testemunho coletivo, como vimos, que ecoa da geração antiga, ele é sustentado por todo o mundo antigo, sustentado ao largo do Império Romano, ao largo de todos os primeiros séculos da Igreja primitiva. Não é uma única fonte narrativa. Se no mínimo podemos dizer, que, como se essa impressão do Evangelho, se caso fosse apenas uma impressão histórica, fosse a impressão unânime ou mais completamente aceita, de maneira mais abrangente, aceita no mundo antigo. E essa confiabilidade de tradição coletiva é argumentativa para a viabilidade desta alternativa, e não sua impossibilidade. É necessária a revisão, como a gente já vem fazendo, né, dos... É claro que há um critério apologético na construção narrativa. Afinal, está se combatendo por princípio o falso evangelho com o verdadeiro evangelho, se está combatendo a mentira com a verdade. É claro que é uma construção apologética narrativa que nós cristãos acreditamos estar vinculada à ação do Espírito de Deus, não só na narrativa do Evangelho, mas em toda a Escritura, mantendo a unidade do texto, garantindo a unidade do texto. O mínimo que se pode dizer é que a proposição e a intenção do texto guarda o cunho apologético em sua perspectiva, mas não exime de si aquilo que lhe traz constrangimento, sendo isso, inclusive, também alavanca apologética para a essência da narrativa a ser proposta. E a difusão dessa narrativa, como falamos, né, a distribuição dela, a larga aceitação e conhecimento dessa narrativa e deste cânone ao longo da história, demonstram também, né, essa aceitabilidade, demonstram também que esse critério apologético, que essa construção sempre foi natural. Não é algo que, em um momento histórico, houve uma guinada na cristandade e esse passou a ser o seu elemento central e essa passou a ser a narrativa. Nós vemos muitos pesquisadores descrendo ou demonstrando contradições literárias, como se um evangelho ou um texto do Novo Testamento propusesse uma linha narrativa e teológica, enquanto outro texto propusesse outra. Uma análise isolada de termos, desvinculada de seu contexto e de sua proposição essencial, pode perceber não só isso, mas pode perceber qualquer coisa. Ou o documento ele é analisado por completo, ou ele não é. Pontualidade, prontidão na análise dessa historicidade, na crítica textual, na forma literária, e não apenas naquilo que nos traz algum favor, né, que nos serve de alguma demonstração. E, principalmente, nosso principal objetivo até aqui foi tratar que a autenticidade e a historicidade do Cristo, como nós
o conhecemos biblicamente, dentro desses eventos, ela é, no mínimo, um potencial. Citando novamente o pesquisador Bart Ehrman, que disse que não há como provar o contrário, então coloca-se, no mínimo, em dúvida, de fato, ele já o disse. Não há como provar o contrário. Isso não torna, né, provável o oposto. São perspectivas potenciais e, historicamente, pelo método da pesquisa científica, são tratados em igual valia, ou ao menos deveriam ser. No entanto, não é para nós a importância do Cristo histórico a simples verificação da sua autenticidade histórica, da sua possibilidade ou plausibilidade narrativa, ou mesmo garantir e verificar que esses fatos aconteceram. Não. Para nós é importante analisarmos o Cristo histórico por algumas perspectivas. Em primeiro lugar, a análise contextual, cultural da historicidade do nosso Redentor nos ajuda a levantar princípios para a localização e interpretação adequada da narrativa. Entendemos o texto pelos seus termos, entendemos o texto pelo seu idioma original, pela sua proposição. E esses princípios para localização e interpretação do texto são chamados de hermenêutica. Essa análise básica do texto, que se transforma, que esses princípios que se transfiguram em análise, que propõe o texto segundo o seu propósito original, segundo o seu público original, como vimos dizendo. E essa análise, o seu alcance, da sua abrangência proposta local, é o que chamamos de exegese, é a tradução do texto, a construção, o entendimento, a separação de conceitos e elementos, é entender o propósito principal e essencial do texto para, então, expô-lo de maneira retórica, na apresentação e na aplicação final da narrativa. Agora, então, podendo alcançar ao público moderno. Se entendemos precisamente o seu alcance e objetivo, seu propósito no público local, no público-alvo local, entendemos a sua extensão a nós. E, logo, também podemos promover a narrativa como ela mesma se designa ser promovida, com uma proposição apologética de defesa da fé, de uma nova cosmovisão, de uma nova identidade de vida, um parâmetro geral para o estudo da Escritura e para a vida cristã. Porque dizemos que ou Cristo é as lentes, a lente na qual, através da qual olhamos para a vida e vivemos a vida, ou não vivemos em Cristo, ou valorizamos e vivemos a Cristo sobre todas as coisas, ou não valorizamos e não vivemos a Cristo em coisa alguma. O Evangelho, ele muda a nossa perspectiva, ele transforma a nossa visão. E quanto mais nos aproximamos do objeto de fé, da razão da nossa fé, da razão da nossa vida, também através de sua historicidade, plausibilidade, factualidade e pactualidade, afinal somos filhos dessa aliança, mais nos reforçamos em identidade cristã, mais abrangemos a nossa cosmovisão e mais progredimos na fé. Essa é a utilidade para cristãos da historicidade de Cristo. Terminando, irmãos, há sim, de fato, é claro, respostas a algumas objeções, por exemplo, falando do nascimento de Jesus, da data de 25 de dezembro, ou a data a princípio de janeiro, ou a data a findos de setembro, princípios de outubro. Há respostas sobre aparentes contradições históricas, como do texto de Lucas, né, o governador Quirino vem realizar um censo em Belém, e por causa desse censo, Jesus vai nascer na cidade de maneira circunstancial. E Jesus foi perseguido por Herodes ao nascer. Quirino foi governador da Judéia no ano 6º depois de Cristo. Herodes morreu no ano 4º antes de Cristo. Como estes fatos podem estar harmonizados? Como que Jesus pode ter nascido num censo que aconteceu depois dele?
e fugido para o Egito por causa da perseguição de um homem que morreu antes dele. Essas contradições históricas ou aparentes contradições culturais e contextuais têm sua resposta. E, como disse, são aparentes. Essa noção de múltiplas perspectivas nos evangelhos são propositais. Elas não são destituídas de organização, não são desprovidas de sentido, não são contraditórias. Como já vimos, a datação formal desses acontecimentos, ou mesmo dos manuscritos, né, na unidade narrativa, na organização dos manuscritos, não é absoluta. Pode ser questionada, pode ser discutida. Muitos pesquisadores querem identificar que a única projeção possível é sua redação tardia, e não. Há evidências plausíveis e possíveis de sua redação, inclusive pela proponência do cânone. E eu indico para os irmãos terem as respostas para todas essas questões que eu aqui hoje levantei, a observarem 2 cursos, né? A indicação de 2 cursos nossos, que já estão aqui no YouTube, né? No Instituto Reformado do Espírito Santo. Temos a introdução aos evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas, especialmente a introdução do Evangelho de Lucas, particularmente na segunda aula, são 2 aulas para cada evangelho, nós trabalhamos muito com essas informações. Vamos falar das contradições históricas, das contradições culturais, das múltiplas perspectivas dos evangelhos, da datação. Vamos falar até de alguns manuscritos, do nascimento de Jesus. Dê uma olhada nessa segunda aula do Introdução aos Evangelhos, no texto de Lucas. Também há o curso A Escritura através das Evidências. Nós trabalhamos um pouco também sobre o propósito de se buscar evidências para o texto bíblico, o propósito que um pouco já falamos hoje, né? Um propósito muito mais interligado à hermenêutica, exegese, à cosmovisão, à apologética do que verificação, evidencialismo, não é esta a ideia. Também um trabalho com vários textos, como o texto de Gênesis, de Êxodo, Josué e Jonas, falando sobre como essas narrativas são ecoadas em textos históricos. Um curso em 5 aulas, que também é uma boa pedida para entendermos um pouco mais sobre o que é historicidade, sobre o que é olhar a Escritura através de evidências. Agradeço mais uma vez a presença dos irmãos. Encerramos aqui a nossa aula e nosso bloco de Cristologia. Uma boa noite, que o Senhor os abençoe. Obrigado, reverendo. Deus abençoe, irmão. Amém.